Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Quinta, ansiando por sua presença. Pergunta 6. Qual foi a atividade que fez Josué interromper o processo de distribuição do território? O livro de Josué menciona uma ação incrível de Josué. Havia terminado as conquistas, mas era necessário dividir a terra. Só que Josué faz uma pausa e, em vez de dar continuidade ao processo, ele resolve erguer o santuário em Siló. Qual a importância desse ato e o que isso ensina sobre Josué? Josué entendia que o templo, o santuário, era a coisa mais importante para a nação de Israel. Esse santuário erguido significava muito para a nação, porque Deus prometeu habitar no meio do povo, e o símbolo dessa habitação no meio do povo era o santuário. Ele prometeu estar presente ali. E muito mais importante do que terras, do que bens materiais, era Deus estar no meio do seu povo. Essa é uma lição importante para nós. Às vezes, imaginamos que estamos bem quando temos casas, terras, bens de consumo, mas a verdade é que estamos melhor e sempre melhor quando Deus está entre nós. Ter a presença de Deus é melhor do que ter qualquer outra coisa sem a sua presença. Por esta razão que o verso para memorizar da lição é: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu percebo que algumas pessoas pensam da seguinte forma: eu vou conquistar algumas coisas aqui na terra, vou fazer isso do meu jeito, transgredindo a lei de Deus, e depois que eu alcançar os meus objetivos, eu me volto para Deus, me volto para o Senhor. Isso é um terrível engano. Josué não pensava assim e não foi enganado por esse pensamento herético. O pensamento de Josué era que a presença de Deus no meio do seu povo era muito mais importante do que qualquer outra atividade, do que qualquer outro bem. Precisamos aprender também essa lição em nosso viver hoje. Pergunta 7. O que podemos aprender com Josué, sabendo que hoje não temos um santuário com a presença física de Deus entre nós? Não temos hoje um lugar, um espaço onde a presença física de Deus está entre nós, como se tinha naqueles dias, onde Deus prometeu estar no Santo dos Santos, acima do propiciatório, no meio dos dois querubins. Ali estava a presença física de Deus. Era tanto que esse espaço do santuário não era visto pelo povo. Só uma vez por ano era que o sumo sacerdote adentrava nesse espaço do santuário, no Santo dos Santos. Mas como podemos se relacionar com Deus hoje se não temos uma presença física, um local onde está ali a presença física de Deus? O Novo Testamento nos fornece informações importantes a esse respeito. O apóstolo, escritor do livro aos Hebreus, ele afirma que pela fé nós podemos penetrar no interior do santuário celestial. Pela fé podemos ir além do véu que separa o lugar santo do Santíssimo, onde temos Jesus, o nosso sumo sacerdote, a interceder por nós. Sim, pela fé podemos ter um encontro com Deus, assim como os israelitas tinham esse encontro no santuário do Antigo Testamento. E nós precisamos muito desse encontro. E esse encontro tem que ser diário. Através das nossas orações, acessamos o santuário celestial. E é isso que a Bíblia nos promete. O próprio Jesus deixou bem claro que o fato de não existir na terra um espaço onde está a sua presença física, isso não seria uma limitação. Ele prometeu o Espírito Santo para estar entre nós. Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas estaria conosco por meio do Espírito Santo. E uma de suas últimas palavras aos discípulos foi: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sim, o Salvador não está distante de nós. Poderemos acessá-lo pela fé e penetrarmos até o santuário celestial
onde poderemos receber graça do nosso Senhor, socorro para a ocasião oportuna. É o que está escrito no livro aos Hebreus. E que essas lições de Josué, priorizando Deus, colocando Deus em primeiro lugar, possa servir de lição para nós. Porque nós não temos uma conquista menos importante do que a de Josué. Nós estamos pensando, estamos caminhando para a Canaã celestial, onde a vida não será temporária, como na Canaã terrestre, mas a vida será eterna. Vamos orar? Bondoso Deus, bondoso Pai, estamos aqui agradecidos pelas maravilhosas lições que a Tua Palavra a cada dia durante esta semana está nos ensinando. Nos ajude a aprender a colocar sempre o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, de maneira que venhamos nos sentir hoje na presença do Senhor, que pela fé venhamos penetrar no interior do santuário celestial e recebermos do nosso Salvador graça e socorro para os momentos oportunos desta vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Quando você faz isso, você está impulsionando gratuitamente, sem pagar nada, este conteúdo, fazendo com que o YouTube recomende a mais pessoas este conteúdo.